A paz do Senhor, boa noite, começando mais um Bíblia em Foco, na data de hoje, dia 1º/11/2024, e hoje vamos falar da Reforma Protestante. 507 anos nasceu um cisne, um homem que mudou alguns conceitos do cristianismo ou da Igreja Católica. E pensando, orando, buscando a presença de Deus, quem a gente trazia para poder falar sobre esse assunto tão importante, tão relevante para o cristianismo na data de hoje? Eu convidei meu amigo, pastor de muitos anos, pastor Edivaldo Pereira. A paz do Senhor, meu pastor Edivaldo Pereira. Meu querido Gessé, a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela oportunidade de poder estar aqui já pela segunda vez. Grato a Deus por essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida do Marcos. É Marcos, né? Marcos Basto. Ali, Marcos Basto, que está aqui, é o nosso âncora. Do Lucas, não é isso, Lucas? Lucas. Muito bem. Hoje temos a companhia agradável da nossa amiga Laura Beatriz. Um beijo para sua família, Deus abençoe. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, Maria José, pela vida da Gezinha, minha filha, pela vida do Wallace, meu filho, e Ariadne, pela vida da minha família, meus pais, minha mãe, meu pai, minha mãe, meus irmãos, enfim, os irmãos ali do Jardim das Nações, que hoje a irmã Daniela, a secretária da igreja, ela fez um post e colocou lá nos grupos para os irmãos estarem atentos para assistir. Deus abençoe a todos os irmãos aqui do Jardim das Nações. Quero louvar a Deus pela vida do pastor José Wellington Costa Júnior, nosso pastor aqui do setor, e lembrando para os obreiros do Ministério do Belém, amanhã às 15 horas, reunião de obreiros na nossa sede, Rua Jacob, número 511. Glória a Deus. Isto posto, vamos falar hoje sobre um tema pertinente. E me fizeram aqui, tem umas perguntas aí, o quadro de pergunta aqui complicado, mas nós vamos procurar responder o máximo. Louvar a Deus pela vida da Kate, que esteve aqui também, a professora Kate. É uma amiga que temos, mas eu não a conheço pessoalmente. Nós somos de grupo de debate há algum tempo, não é? E tem sido uma bênção. Deus abençoe Kate e toda a sua família. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Vamos para o tema. Diga, Gessé. Glória a Deus. O homem não esqueceu de nada. Lembrou da igreja que pastoreia. Lembrou do nosso pastor José Wellington Júnior. Lembrou da reunião de obreiro. Tá com a mente afiada. Então hoje prova que hoje vai ser um daqueles dias que ele vai ensinar. Hoje ele vai falar aquilo que deve ser falado diante de um podcast, diante de uma multidão de pessoas que vai nos assistir hoje. Então você não pode perder esse podcast. Vai estar incrível, falando sobre a Reforma Protestante. 507 anos. E a gente sabe a luta que foi para que hoje está completando essa data tão importante. E aí eu coloquei lá no folder. Como foi que eu coloquei lá no folder? Deixa eu ver aqui, deixa eu buscar aqui. Porque o tema ele é... Tem um suporte aí para tablet, não? Tem para telefone e está sendo né? de muito bom grado, viu? A Reforma Protestante, 507 anos. Basta ou precisa de uma nova reforma? A gente fez esse tema porque a gente sabe da necessidade que a gente tem, às vezes, de se aperfeiçoar mais. E eu já mando uma pergunta para o senhor dentro desse tema. E eu queria que o senhor explicasse também quem foi Martinho Lutero, como ele surgiu, e logo após o senhor explicasse também essa pergunta. Quais foram os principais impactos sociais e espirituais da Reforma Protestante no mundo contemporâneo? Muito bem, vamos aqui ao tema. Martinho Lutero e vários outros reformadores, né? Não se prende muito a ele, mas ele é um dos encabeçadores dessa questão. E
você vê que o nosso povo é tão meio que meio fora que alguém, eu estava comentando com alguém hoje sobre a reforma e disse, mas isso não é da Igreja Católica? Eu disse, sim, mas de onde veio a igreja? Não é? E assim sucessivamente. Então o Martinho Lutero, a história dele é pertinente, na verdade ele era um monge, né? E ele não estava concordando com as indulgências que tinha ali. Diga-se de passagem que nós temos algumas curiosidades sobre a reforma que nos leva a pensar de forma bastante contundente sobre isso. Por exemplo, por que surgiu esse cisma? Né? Porque, primeiro, a reforma não foi exclusivamente política, religiosa, aliás. Ela teve 3 viés: religiosa, política e social. Então ela teve esses 3 fatores. Nessa questão de religioso, por exemplo, nós temos, embora esse movimento foi predominantemente religioso, mas ele teve teor político, tá? E a reforma, ela teve uma importante ligação dentro das realidades econômicas dos países da Europa, enfim, políticas sociais. E aí, no século XXI, por exemplo, que o senhor fez a pergunta aí, qual é o impacto que tem, né? Hoje ainda tem lugares remotos do nosso país que ainda não sabe nada disso, né? Então, nos grandes centros, tudo bem, mas fora disso tem lugares que as pessoas não sabem muito disso. Ainda tem gente chamando a Bíblia o livro da capa preta, né? Por causa da ignorância, de não querer se, sabe, ou até dizendo tudo que é romanista eu não aceito, né? E assim sucessivamente. Mas o cristianismo tem uma raiz dentro disso, e dentro desse conceito sociológico, dentro do conceito religioso e político, não é? Não estou falando de político partidário, obviamente, porque isso aí que político vem de povos, né? E nós temos toda uma encrenca em volta disso, porque a reforma também ela contribuiu para o pensamento moderno. Então já estou respondendo, acho que a segunda pergunta aí. Já está entrando. Porque o pensamento moderno hoje, que se temos da reforma, ela trouxe Bíblia para todo mundo, não é? Nós temos só a fé, nós temos só a graça, nós temos só Jesus Cristo. Então essa polissemia de palavras e deuses que tinham, né? Ela foi dirimindo bastante, porque só Jesus, não é? Só a graça, só a Deus se dá glória, entendeu? Então tudo isso está engajado dentro dos 5 solas. E o Martinho Lutero, ele fixou aquelas 95 teses, né, lá na porta de Wittenberg, não é isso? E na igreja, e trouxe aí um abismo para aquele povo, porque para aqueles padres os sacerdotes, e a ideia deles, só eles eram sacerdotes, os outros tudo era leigo, né? Só eles, o povo só enchia a plateia, e tinha aquele negócio de pão e circo que veio depois, não é? Então só enchia a plateia, como hoje tem muitos lugares que está assim, o povo só enche a plateia, mas não manda em nada, não decide nada, não diz nada, e nós estamos vivendo esse cisma, né? Essa é a questão. Então a proposta da enquete foi: precisa de uma nova reforma? Eu não sei se é uma nova reforma, mas precisa mudar conceitos, não é pouco não, é? Precisa mudar conceitos, não é pouco, né? E foi isso que Martinho Lutero achou naquela ocasião, naquela situação que ele estava vivendo. O povo fazia o que se pedia e não tinha retorno do que se pagava, porque o povo pagava pela salvação daqueles que já morreu, mas como eles tinham certeza. E hoje não é diferente. Essa questão aí entra dentro de 3 fatores importantes aqui da reforma, que primeiro não foi um envolvimento político, não foi só um movimento religioso, aliás, exclusivamente religioso. Também a reforma contribuiu para o pensamento moderno, e o terceiro vai dentro dessa linha de pensamento que você está falando. Não foi só um movimento restaurador, foi um movimento restaurador com convicções na ênfase do cristianismo original,
né? Então a ênfase da reforma, isso que foi um impacto muito grande dentro do contexto da pergunta, é trazer o cristianismo para o original do seu conteúdo, do seu propósito, do seu objetivo, e assim sucessivamente. Então, Lutero não concordava com a cobrança de indulgência que tinha naqueles dias, né? E ele era defensor da ideia da salvação obtida pela fé, né? Então, não era por indulgência, não era por vender coisa, comprar coisas e tal. Enfim, a bênção da salvação está intrinsecamente ligada pela fé que se tem em Cristo Jesus, né? Então ela foi um movimento de reforma religiosa, não só religioso, mas houve tudo isso aí, predominantemente, ocorrido na Europa no século XVI, né? E esse reformismo, por exemplo, religioso, foi iniciado por um monge chamado Martinho Lutero, né? Era alemão, né? E ele, satisfeito com toda essa cobrança, com toda essa anomalia que a Igreja Romana fazia, a Igreja Católica, Lutero elaborou aí 95 teses e fixou aí que essas teses eram fundamentadas nessas crenças que ele tinha, e hoje tomou a proporção e a influência é muito grande, não é? E necessária, obviamente. Então, como é que era aquele contexto na Europa, né? Isso é um fator interessante trazermos, porque passava por profunda transformação, e as estruturas políticas, econômicas, sociais e etc., culturais, né? Eu até preparei uma palhinha para falar um pouco sobre as mulheres da reforma, né? Eu estudei bastante, acho que mandar aqui um abraço. As mulheres da reforma. Tá entendendo? E tem uma professora minha hoje na pós da Faculdade Unida, professora Claudete Urit. Ela tem um livro sobre isso. As vozes das mulheres femininas na reforma é um negócio esplendoroso, muito interessante, tá certo? E, enfim, então todo esse contexto social, econômico, político, religioso foi que desencadeou aí essa questão na Idade Média, né? Então ela estava sendo substituída aí por essa expansão, havia uma expansão econômica, politicamente, novos interesses, novas formas de negócio, novos governos que ia se consolidando. Então a religião perdia muita força com isso, né? Então é a mesma coisa, não pode, esse negócio que crer é também pensar. Não existe essa ideia, John Stott já falava isso, não é? Crer é também pensar. Quando você põe tudo aquele negócio só Deus, tem os fatores sociais, e a sociologia ela está intrinsecamente ligada na vida do homem, não é? Tanto na fé como fora dela, certo? Então, houve essa preocupação de Martinho Lutero. E a religião começou a perder força, né? A partir do renascentismo, por exemplo, começou a se consolidar aí a ideia de que o homem era o centro de todas as coisas. Então, essa cultura renascentista também contribuiu para que as artes ganhassem fôlego, resgatando aí, sobretudo, o legado da cultura clássica, né? Então, a Igreja Romana, por sua vez, a Igreja Católica, enfrentava uma crise de credibilidade. E hoje, como é que estão as igrejas? Essa é a questão, tá certo? Não só a católica. Entendeu? E tá aí a sua contestação, por exemplo, vinha da Idade Média, as críticas à santa, que era tentando aí, estava trazendo aí questões totalmente que começaram a pensar. Eles começou por causa disso. O clero criou as cruzadas, né? Começou a ver cruzadas. Então quem estivesse fora da ideia, eles iam triturando todo mundo. Não era cruzada que nem a gente faz hoje, né? Para pregar o evangelho, né? Não. Cruzadas de antigamente era para matar aqueles que eram contra. Que supostamente e que eles achavam que não estavam rezando na sua cartilha. Meu Deus. Né? E enfim, é um assunto vasto. Não se faz em uma hora de programa. É uma hora, né? É uma hora de programa, não tem como falar tudo e detalhar, né? Mas dá para trazer um escopo interessante. Qual foi os envolvidos dessa história? Pedro Valdo, né? John Wycliffe, John Hus, tudo padre católicos, né? Que compraram a ideia, né? E já foi trazendo aí conteúdos para que o pessoal pudesse não ser enganado assim de forma avassaladora. Então, quando surgiu isso, as críticas que haviam, as corrupções dentro do clero, tal, o abuso de poder e etc.,
Então assim começou o questionamento abertamente, que foi no caso dos valdenses, por exemplo, que era Pedro Valdo, que era o líder desse movimento, né? E aí começaram a trazer toda essa crítica, a crítica feita também por John Cliff, pelo Jan Hus, e demonstrava clara insatisfação com a Igreja Católica, que se arrastavam por séculos, né? E os dois últimos, inclusive, John Cliff e John Hus, por exemplo, eles são considerados os maiores precursores da reforma, né? Eles que preconizaram isso, trouxeram para o povo essas verdades e etc. Então eles que foram os protagonistas disso, de propagar também todo esse fator da reforma. Mais alguma pergunta dentro desse contexto? Tem, na verdade, pastor, a gente vê que teve a reforma, teve algumas cruzadas, algumas pessoas passando por luta, por fogo, por tudo, mas não se mudou quase nada. Porque hoje em dia as indulgências continuam as mesmas, com os outros fins, né? Não para salvar quem já morreu, não para trazer de volta algumas pessoas, como eles falavam que poderia fazer, mas e o povo está sendo cuidado com as indulgências que está sendo pago para as igrejas? O povo está sendo assistido, a viúva está sendo assistida, os órfãos estão sendo cuidados. Será que o povo está fazendo aquilo que a Bíblia de fato... Não vou nem falar que a Bíblia, mas as teses que Martinho Lutero colocou lá, das 95 teses, será que a Bíblia está cumprindo elas? Essa reforma que ele criou lá, será que hoje surgiu efeito? Então, são perguntas que é pertinente, não é? E nós temos que observar que a reforma protestante 1517, ela sofreu algumas mutilações, né? Não a reforma em si, mas as formas que se é aplicada, diga-se de passagem, né? E seria interessante, Gessé, trazer um pouquinho sobre esses reformadores, para a gente ver qual a ideia. Por exemplo, o que é o reformadores? Esse termo ele é um termo que se refere a líder de uma revolta contra o catolicismo, a saber, Lutero, Zwinglio, Calvino, Knox, Bruce, Cranmer, entre outros que mereciam aí esses títulos, assim como também os anabatistas, né? E iguais aos menos simons, que chamam, né? Quem são os protestantes? Que termo é esse? Que termo é esse? É qualquer membro de um grupo, né, que protestou contra a Igreja Romana, contra a Igreja Católica, aliás, e de fato se separou a qualquer momento se separou a qualquer membro, no caso, daquele primeiro grupo que as igrejas chamadas Igreja Católica. Esse termo foi primeiramente usado em 1529. O termo protestante foi usado pela primeira vez em 1589, certo? Quando um grupo de nobres alemães protestou contra a dieta de Speyer, no caso, né? E depois nós temos também um termo chamado Gessé luterano. São membros da igreja que descende aí desses seguidores originais de Lutero. Temos o reformado, por exemplo, que é um membro da igreja que se descende dos protestantes não luteranos, do movimento de Knox, de Calvino e Bruce, não é? E temos os reformadores também considerados como reformadores magisteriais, ou seja, os reformadores que acreditavam que o magistério civil era a força da religião correta, certo? Essas informações é pertinente e precisa ser trazida. E por fim nós temos os anabatistas. Quem são esse povo? Era membro de uma reforma radical, aqueles que ultrapassavam os reformadores, né, magistrais, e restringiam o batismo a crentes adultos. Isso também conteve aí a ideia de que não se esperava em todo mundo que se tornasse cristão. Outro fator interessante que é bom a gente trazermos aqui, por exemplo, o batismo de criança, né?
nós de cunho pentecostal não batizamos crianças. Isso veio de teores da reforma, embora tenha alguns pais da igreja que defendiam essas ideias, mas nós ficamos mais com o texto bíblico, tá? Então, trazendo esse escopo de informação desses termos, para a gente poder dar continuidade e nos achando cada vez mais dentro do tema, certo? Aí o senhor faz uma pergunta, por que essas pessoas hoje não são assistidas? Porque também não cobram, não é? E assim sucessivamente, nós deixamos tudo na mão de Deus. Nosso negócio é montar um pacote e jogar no colo de Deus. E Deus sabe todas as coisas. E nós temos dois seres espirituais e a gente nunca se posiciona. Como assim? Tem a responsabilidade humana. Essa responsabilidade humana não pode ficar ofuscada de jeito nenhum. Se você tem que ter responsabilidade, e a responsabilidade humana ela está intrínseca dentro da Bíblia, não tem o que fazer, certo? Então, tudo é Deus, tudo é diabo e tal, enfim, tem coisas que Deus não está nem aí, certo? Do Senhor é terra, sua plenitude, tá? Tudo tem a sua vontade, beleza, tudo certo, mas quando você faz toda a maré de coisa e põe no colo de Deus, aí é que está o negócio, irmão, entendeu? E tem a responsabilidade humana. Tem uma pergunta aqui, não vou falar quem fez, mas tá assim, ó. Quais as práticas ou tradições da igreja moderna pode ter se tornado vazia ou sem propósito? Como podemos reavê-las? O Wallace, meu filho, um abraço, beijo. Ele falou que não ia deixar quem foi. Uma pergunta interessante, porque quais as práticas e tradições da igreja moderna que podem ter se tornado vazias e sem propósito? Vixe, são repetições, né? Precisa rever conceitos, né? A igreja precisa rever conceito, voltar para a palavra propriamente dita, entender também que a cultura do Antigo Testamento, a cultura bíblica não é a nossa cultura hoje. Não é? Então essa aculturação que a igreja tem, eu chamo isso de choque de cultura, é descabida e realmente não adianta insistir mais nisso. Isso não vai dar. Então como reavê-las? Reavê-las é voltar para a palavra, irmão. Só Cristo, só a fé. É isso que temos que fazer, certo? E ele ainda pergunta assim, em que área a igreja tem experimentado avanços e em quais ainda há muito de ser reformada? Avanços, muito pouco. Tá? Nós temos grandes megas templos, mas nós temos as pessoas ainda demonizando tudo, vendo demônio em tudo e vendo Deus em nada, certo? As pessoas têm gente, eu escuto assim, absurdos, não é? É claro que ver Deus em tudo é panteísmo. Ver Deus em nada é vazio de alma. Entendeu? Então nós precisamos cuidar disso para onde está Deus dentro do contexto e onde não está, certo? E, enfim, por isso que a Bíblia diz que tudo que tem que ser feito no Senhor. Se o Senhor não está, então esquece. Agora, fugindo um pouquinho das perguntas aqui que o nosso produtor fez, o senhor acha que nós estamos muito longe de viver as 95 teses ou está mais próximo hoje? Olha, nós estamos chegando. Depois de 507 anos. Hoje nós temos visto falar muito sobre pentecostalismo, né? E é uma coisa que eu leio bastante, estudo sempre esse tipo de situação. E as nossas igrejas, a Assembleia de Deus, por exemplo, tem se preocupado muito em trazer essas informações, certo? Teve alguns simpósios, eu não participei presencialmente, mas assisti, né? E espero que nos próximos eu participe pessoalmente e tal. Eu esteja lá presente, eu gosto, né? E os irmãos falando, os pastores falando sobre o pentecostalismo e tal. E como é que o pentecostalismo, a doutrina pentecostal, se acha na reforma? Eu estou até escrevendo algo sobre essa questão, tá? Estou escrevendo algo sobre essa questão. Porque aí o Alan se coloca aqui, cada cristão pode contribuir para uma reforma espiritual em sua própria vida na comunidade da fé. Eu não diria reforma espiritual, eu digo reforma na sua forma de ver a Bíblia, não é?
na sua forma de ver a Bíblia. As pessoas tiram Deus do contexto e colocam suas vontades. E Deus não vai abrir espaço para ninguém, obviamente. Mas depois ele faz outra para corrigir aquela lá. Corrigir não, né? Para completar. De que maneira o cristão pode ser um reformador no contexto em que vive? Vivendo só a graça, só a fé, a Deus só glória, só Cristo, certo? Tem que viver isso, certo? É o único meio que temos para trabalhar essa questão, certo? Aí um irmão colocou um desconhecido, eu gostaria que ele se identificasse, mas considerando os erros e abusos cometido pela igreja ao longo da história, como podemos garantir que o atual reforma do cristianismo não esteja sujeita a novos erros e abusos? Não, a igreja é feita de contexto. Falaremos sobre isso, o desconhecido irmão colocou aqui. Isso depende, a reforma, a igreja é feita com pessoas. Se as pessoas não tiver atenta ao que está fazendo, ela vai continuar a mesma coisa, tanto no período da reforma como nos dias atuais, não é? São 507 anos passados, né? O que aprendemos de lá para cá e o que desaprendemos, não é? Então temos bastante coisa para fazer reflexão, para fazer reconsideração, para fazer observações pertinentes. Tá? Porque a reforma se fez necessária devido àqueles contextos históricos que eu apresentei, né? E temos aí em todos os livros que fala sobre o assunto, né? Todo o material. O grande questionamento que movia Lutero era a questão da venda de indulgência. Eu pergunto, vende-se indulgência hoje? Né? Então, dentro desse contexto, dessa questão visível de que nós temos hoje, a reforma ela precisa começar em nós. Nós precisamos trabalhar isso. Eu falo como obreiro, como pastor de igreja, não é? Nós temos que voltar para a Bíblia propriamente dita. Nós temos que trabalhar com sermões expositivos, né? Apresentando a Bíblia de fato, não é? Enfim, é sobre isso. A pergunta 4 fala assim: a ética e a modernidade da sociedade moderna estão alinhadas com o princípio da reforma? Como é que é? Você pode repetir? A pergunta 4. A ética e a modernidade na sociedade moderna estão alinhadas com o princípio da reforma? E como podem? Então, se a ética, a reforma, ela veio para dar ajustada na ética que não estava coerente, tá? Um dos fatores, né, que veio a reforma. Hoje, estudando um pouquinho sobre essa questão da reforma, né, trabalhando um pouco essa questão, podemos observar que a ética, nós temos que seguir. A ética estabelecida por Deus está lá no decálogo, certo? Certo. Começa ali. E dali para frente, Deus nunca deixou o povo desprovido de orientação. Então sempre havia orientação para que o povo tivesse esse cuidado, certo? Agora, a problemática toda é que a pessoa enche a cabeça de saber e ele acha que ele tem que viver, na minha vida mando eu faço o que eu quiser, eu vou para onde quiser. Hoje nós temos vivendo movimentos de freestyle, movimento freestyle, né? E outros dizem de igreja negra. Acho até uma tolice comentar esse tipo de coisa, mas é o que temos hoje, para hoje, né? Esse tipo de comentário. Eu gosto de estudar essas intrigas. E temos um momento livre, freestyle é livre, né? Estilo livre, propriamente dito. Então, esse tipo de coisa, onde é que entra a reforma nesses fatores? Tá? A disciplina, o conceito disciplinar dentro desse bojo de cristianismo precisa ser acertado e ajustado, principalmente pelos líderes. Aí nós temos visto o movimento que começou e esses movimentos, eu tenho um material em casa e tem até num canal Rascunho Teológico,
Eu tenho 5 vídeos, se não me foge da memória, que eu trabalho essas questões lá. Canal Rascunho Teológico, se você puder entrar lá, né? No YouTube. Tá certo? Eu trabalho sobre essa questão aí. Aí surge, você vê que o conflito tá tão grande, esse negócio. Aí tem os desigrejados, né? Não tem essas. É desegrejado ou destemplado? Tá? Porque você vai conversar com essas pessoas, eles querem igreja, mas não querem instituição. A institucionalização da fé, né? Ou CNPJs ou coisas do tipo. Eles não querem isso, né? Então, dentro desse chegou nosso presidente, Zilo Alves, presidente aqui da comunidade. Tudo bem? Boa noite, tranquilo? Ipanema. Tudo bem? Pode invadir o estúdio aí. Eu pode ficar à vontade. Posso dar um abraço pro Dom Amon? Pode. Eu saí da Otávio Braga aqui, só dava Zilo Alves, eu digo, rapaz, o homem é famoso, hein? Beleza? É isso aí, bom programa pra vocês. Obrigado, meu jovem. Valeu. Tranquilo. Esse é o nosso presidente Zilo Alves aqui da ONG. Satisfação. Zilo Alves. É isso aí, satisfação. Trabalho continua. É isso aí. Muito bem. Tem algumas perguntas aqui, GC? Tem aqui, depois do Alisson aqui, de que maneira, tem aqui o Marcos Roblin. Saudações, pastor mestre Edivaldo, bispo, mestre, se consagrou até bispo agora aí, ele, ó. Quando eu fui presbítero, eu era bispo. Era bispo, né? E agora é mestre também, ó. Não, sou crente. O Carlos Henrique Miranda também, a Paty. Miranda. Eita, Miranda. Glória a Deus, Miranda. Deus abençoe. Vou trazer ele aqui de novo, que o homem conhece muito de Bíblia também. Meu Deus do céu. Aí o pastor Marcos falou assim, ó. Se uma nova reforma fosse necessária, quais seriam as questões centrais centrais a seres abordada para renovar e fortalecer a fé cristã? Um dos fatores é a igreja local. Pode ver que a reforma trabalhou muito essa questão, certo? As igrejas locais, ou a igreja local, corrigindo aqui, ela deve ter autonomia de trabalho pertinente. A igreja local que você fala é uma congregação. Não, nós temos a nossa sede. Certo? Na Rua Jacob. Nós temos a nossa sede e o modo que nós trabalhamos e trabalhar com o pastor Wellington Júnior é assim um negócio vantajoso, glorioso, majestoso, porque ele deixa a gente fazer os trabalhos. Certo? Mas eu tenho ouvido de alguns obreiros, não da nossa congregação ou do nosso campo, mas de outros ministérios, que são segregados, né? Então, se não abrir espaço para a igreja local, não há crescimento do cristianismo e não há crescimento da fé cristã. Então, conforme o pastor Marcos Robles aqui diz, não há fortalecimento da fé cristã. A fé cristã só vai se fortalecer com o ensino da palavra, com o discipulado. Trazer esse negócio, trazer uma gratuidade para isso, tirar esse negócio de dinheiro, tá entendendo? E trazer conhecimento gratuito pro povo, sem dogmatismo, não é dogmatismo, porque dogmatismo, você vê, cada movimento tem o seu dogma, tá? Tudo bem, tranquilo, só que isso, muitos dogmas segrega o povo, e cria também pensar. Certo? Então, essa miscigenação, essa multiplicidade de conceitos e tal que se criam, certo? Vai desfigurando a Bíblia e a fé cristã vai morrendo. É simples assim, é o que está acontecendo. E o desconhecido fez outra pergunta aqui, ó. Qual é a pergunta dele? A pergunta dele é: qual é o limite entre a tradição e a inovação da prática cristã, como sabemos quando estamos reformando demais ou de menos? Esse de menos poderia ser deforma, né? Tem a reforma e a deforma. Muito bem. Quais os limites da tradição e inovação na prática cristã? Então, inovação é perigoso. Renovação é suficiente. Vou repetir. Inovação é perigoso. Renovação é suficiente, é necessário. Uma inovação, uma parede preta, uma fumacinha. Então, isso tudo é frescurite. Sem papas na língua aqui. Eu acho isso um fator abjeto para o contexto cristão. Certo?
Simples assim. Não tem um problema, porque, sabe... Se chamar para pregar, vai. E não chama. Não chama porque a verdade é nua e crua. Eu não consigo ser desonesto escriturístico, nem desonesto textual. Não vai dar para ser. Não tem como ser. Então eu já não... Eu prefiro... Eu sou assembleano e gosto da Assembleia de Deus. Né? E, embora eu não veja problema, eu iria em qualquer outro lugar, sim, dar aula ou ouvir ou tal. Eu não tenho problema com isso, até porque isso seria um fator ignorante. Como é que eu vou saber das coisas se eu não estou ciente, né? Se eu não estou buscando, né? O Marcos Robles também pergunta assim: uma época de intensa conectividade nas redes sociais, como a igreja protestante pode usar os meios para espalhar suas mensagens de maneira ética e eficaz? Isso é necessário. Temos que usar isso para dinamizar o evangelho. Porém, ainda vai demorar muito para para você deixar a Bíblia, que está aqui do meu lado, que inclusive é sua, obviamente, a Bíblia física para uma Bíblia online. Eu uso bastante quando eu estou em pesquisa, né? Mas eu estou em pesquisa, mas estou com as Bíblias do lado, tá? Folha, né? É isso, o conteúdo e tal. Embora hoje sim, eu não vejo problema nenhum, obviamente, principalmente nos data shows da vida. Eu me lembro quando ainda morava no Nordeste, eu era solteiro, e quando começou a surgir aqueles negócios de DVD, surgiu fita cassete, depois começou a surgir aquelas fitas grandes, DVD não, fitas grandes, videocassete. E aí um certo obreiro, já de saudosa memória, naquela época, o atual meu cassete, não que eu cheguei nessa época, que eu já ouvi falar. Né? Meu então dirigente, o camarada foi lá cantar e levou lá uns aparelhos, umas fitas dessa, né, cassete. E eu disse, vem cá. E ele ficou bravo. Eu digo, mas como é que o senhor está comprando isso e na segunda-feira você vai falar um monte com a gente na doutrina, você vai passar isso? Eu fui meio grosso, na verdade, eu era grosso nesse conceito. Eu disse, como é que você vai colocar na cabeça dele e ver rodando o disco assim? Entendeu? Porque até hoje tem gente que se abstém disso, ou enfim, acha isso um negócio absurdo. E não é verdade, né? A rede social, ela é uma benção, né? Irmã Daniele Balbino, Danilande Balbino, Patiô, boa noite. É a tia das crianças lá na nossa igreja. Agora tem um aqui, ó, do Di Pereira, que ele fala assim, ó: Paz, será que a igreja atual estão preocupadas com uma reforma? Di Pereira é meu irmão. Di Pereira é seu irmão, né? Antônio Pereira de Souza, meu amigo, companheiro já de... Somos companheiros já desde que nascemos, né? É gente boa. É mais novo esse aqui, é Elias? Não, é mais velho que Elias. Ele acho que Elias é o caçula, ele é o quarto filho, parece, não me foge de mamãe. Mamãe e papai tiveram 20 filhos. 20? Sim, senhor. E acho que ele é o quarto, se não me foge da memória. O terceiro, eu sou o segundo, acho que ele é o terceiro. O negócio é o terceiro ou o quarto filho, né? É gente boa, meu amigo, tocador, toca muito, muito bem. Sempre me ajudou lá nas Nações e tal, enfim. Pensa de Deus. Né? Isso. Então ele coloca assim: as igrejas de parede preta seria uma reforma atual? Não, deformaram, Wallace. Esse negócio de parede preta, não existe cor, né, do evangelho, mano. Entendeu? O povo precisa de ouvir a palavra. Agora aquele negócio, apaga a luz, deixa o negócio tudo preto, é melhor estar numa boate. E a pergunta do Di? A pergunta do Di: será que as igrejas atuais preocupadas com reforma? Não. Essa é a resposta. Não estão preocupadas? Não. Depende também do segmento. Nós temos vários segmentos, né? Acho que a gente conseguiu responder a maioria que fizeram aqui, né? Vamos voltar para nossa aqui. Tem uma da questão 5 que fala assim: como a questão da corrupção e do abuso de poder nas instituições religiosas. Isso foi a causa da reforma. Se está existindo isso, então precisa rever conceitos, arrepender-se e voltar a pegar rédeas do evangelho puro e simples. Divaldo, a gente vê que a reforma foi necessária. Martinho Lutero não se levantou, não botou a cabeça dele na fogueira à toa. As indulgências eram pagas.
Muito dinheiro correu naquela época, corre até hoje. E nada foi feito. Muitos padres, muitos irmãos, muitas pessoas padeceram. E hoje, alguns pastores, alguns pioneiros, estão padecendo em alguns cantos por aí. Você acha que não é a mesma coisa? De alguns ministérios, não estou falando, não estou generalizando, não quero generalizar, mas você acha que não está sendo as mesmas coisas? Está recebendo muitos dízimos e oferta, que é bíblico, mas não está faltando uma distribuição mais coerente? Sem entrar em polêmica. A fatia do bolo não está sendo guardado um pedaço maior para um e menos para outro? Bom, a priori a ideia de dízimo é... A ideia de dízimo é compartilhar, certo? Essa é a ideia do dízimo. Com quem esse compartilhamento? Com quem está entregando, né? E já chama dízimo para a manutenção da casa do Senhor, né? Do Senhor Deus. Então tem que compartilhar. As igrejas... Hoje eu ouvi de um pastor, amigo meu, vai um abraço aí pro pastor que esteve... almoçamos junto hoje, Deus abençoe sua vida. Não quero aqui citar nome. Gente boa, meu amigo, nordestino, homem de Deus. Né? Nós estávamos falando sobre a demanda da reforma e a reforma dentro desse contexto de ofertas, dízimos, manutenção da casa de Deus e etc. E ele falava assim: ao meu ver, as igrejas maiores deviam abençoar as menores, né? Enfim. Então, trabalhando dentro dessa proposta, nós temos uma visão um pouco coerente dentro disso, né, de que o dízimo é compartilhar. Certo? Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui do nosso irmão Roberval Marques. Dá paz do Senhor para ele, paz do Senhor, pastor, irmão Roberval Marques. Deus abençoe o senhor. Paz do Senhor a todos. Ele fala assim, a escola bíblica dominical não precisaria de uma reforma? Grande. Eu acho que os assuntos da escola dominical, eu falo da nossa igreja, tem um conteúdo teológico muito bom, né? Mas tem alguns autores que deixam a desejar. É muito vago. Teve um assunto da escola bíblica sobre evangelismo. Aí a gente que tem uns irmãos que nem você, que gosta de ler, que passa alguns livros pra gente, que nem o Elias, que nem o Hinaldo, que nem a Kate que veio aqui, que nem o presbítero Carlos Henrique Miranda. E a gente aprende algumas coisas que esses homens lendo, algumas coisas que eles apontam pra gente ler. Como é que o cara faz uma revista da Escola Bíblica Dominical falando sobre evangelismo e você nunca viu um cara numa cruzada? Nunca viu um cara saindo para evangelizar? Você nunca viu o nome dele nem em um canto? Na igreja desse rapaz que falou sobre evangelismo, é proibido evangelizar abertamente. Mas e como é que escreve lá precisa ter megafone, precisa comprar as normas. Precisa ter megafone, precisa comprar a lona, aquelas cabaninhas, como é? Tenda, né? Tendas, senão eles não... E é regras atuais deles lá. Então eu gosto muito de evangelismo, faço todo o trabalho, gosto de estar, sou pastor de rua, me considero assim. Para mim crescer a igreja cresce ganhando alma e pastoreando e cuidando, e, enfim, falar, escrever, só isso não basta, não ajuda, tá? Eu acho que quem tem que falar disso, a autoridade para falar é quem faz, né? É a minha visão, né? E quando eu faço lá na igreja onde estou pastor, né? Eu faço, e quando eu convido eu tenho autoridade para convidar, porque eu estou indo lá, estou lá. É por isso que eu falo assim, eu tenho meu pastor Joás Pinheiro, graças a Deus, o Pai do Senhor, meu pastor, e ele nunca marca um trabalho na igreja se ele não é o primeiro a puxar. Se ele marca oração, ele é o primeiro a chegar. Se ele marca o evangelismo, ele é o primeiro a estar. Então, eu acho que deveria ser assim, né, para todas as igrejas, mas, enfim. Aí outra pergunta do Roberval Marques, quais as igrejas atuais de parede preta, eles estão investindo muito. São empresas, na verdade. São empresas. O quê? Empresas. Empresa, não igreja. Não igrejas. Não é? Então, esses negócios aí, e realmente eles mais profundo que
eles investem nisso e usam todo esse conhecimento para tornar-se uma igreja. Não é a igreja que tem igual a nossa, que tem a Assembleia de Deus em todos os lugares, né? Você conversa com esse pessoal, ele vai dizer, não, a ideia não é crescer assim, não. A ideia é ter uma igreja mãe só. Ela é a mãezona de tudo, tá entendendo? Quem quiser que venha até ela. Quem quiser que venha até ela e tal. E, enfim, mas não aceitam ser confrontados. Certo? Entendendo, já dizia o certo filósofo, que toda unanimidade é burra. Certo? Então, se não aceita esse quem não quer ser confrontado, não diga nada, não fale nada, não saia para fazer nada e não se apresente para nada. Caso contrário. Eu ia fazer a pergunta de número 6. Sim. Mas você respondeu aí que foi sobre as tecnologias, mídia, você falou que usa celular para estudar, mas também tem a Bíblia, né, impressa na mão. Então eu vou pular aqui para 7. De que forma como é? De que forma... Vamos para 8. A 8 é mais sucinta. Quais ensinamentos da reforma protestante são mais relevantes para desafios sociais políticos na atualidade? Desafios sociais e políticos da realidade. Olha, veja bem, mais uma vez tirando a igreja do foco de político partidário. As políticas ou as polis existem, elas precisam ser administradas, elas são necessárias para o desenvolvimento social da membresia, tá? Porque o que é para mim que sou pastor é para o membro que é. Agora, nem toda estrutura que eu tenho o membro consegue ter, mas biblicamente ele precisa ter estrutura igual a minha. Dentro do contexto social, ele precisa saber ir, saber vir, precisa ser incentivado a estudar, a buscar conhecimento, enfim, dentro desse contexto. Então, dentro dessa abordagem, dessa pergunta aí, a reforma, ela trouxe sim um vislumbre e um despertamento gigantesco para que possamos aí ter abrangência. Até hoje ela fala, ecoa aí de forma bastante contundente e retumbante, para que possamos nos enveredar para essa área de conhecimento, conhecemos e prossigamos a conhecer o Senhor e dentro da nossa sociedade. Qual é a sociedade que vivemos, o que fazemos na sociedade, como a sociedade enxerga a igreja, não é? O que é que você está fazendo no seu bairro, o que é que a igreja representa no seu bairro, no local, na rua que ela está inserida, o que é que ela representa? Essa reflexão precisa se fazer. Agora, dentro dessa reflexão que você acabou de falar, qual é o papel fundamental da igreja no bairro que ela está situada? E qual é o papel necessário para que essa igreja que está num bairro, um exemplo, a gente tem uma igreja aqui no Vila Barros, a nossa igreja que a gente congrega. E o que falta para essa igreja, ela ajudar mais os membros e crescer mais? Porque assim, tendo mais ajuda, o crescimento é maior. O que falta? É pastor se posicionar ou os membros se posicionar? Olha, isso aí é intrínseco, ou seja, é junto. Eu preciso ter a coesão disso. O pastor pastoreando, certo? E as ovelhas aprendendo, certo? A membresia aprendendo e o pastor pastoreando. Quem ensina, haja dedicação no ensino, certo? Então o pastor ele precisa ter um preparo bíblico, um conhecimento. Se ele não sabe, pergunta. Nós temos membros na igreja de vários níveis de conhecimento, e quando você não sabe, não é depreciativo você perguntar, sentar com aquele irmão, tomar um café, conversar. Filosofia, por exemplo, a vida é uma filosofia. Nós temos isso, é um conhecimento. A vida é perguntas e respostas o tempo todo. A filosofia pergunta, a ciência tenta responder. Então, essa junção, membresia, pastor, é um fator interessante que a igreja tende a crescer. Eu quero, só uma abordagem aqui que o irmão Roberval fez sobre as igrejas de Parede Pretas, estão investindo nisso, estudo bíblico, tal, eu já respondi. Então, a abordagem inclusiva não serviria para uma reforma? Inclusivo Deus nunca segregou ninguém.
Deus sempre incluiu. Agora, os bons costumes é que está o problema, porque os maus costumes não podem tomar conta da igreja. Isso não é inclusão, isso é deforma, não é reforma. Ok? Outro contexto que o irmão Roberval questiona não, ele fala aqui: penso que as igrejas de parede preta são o futuro. E estão reformando as tradicionais, mantém aí a sã doutrina. Então, nós temos aí, eu vou citar aqui, não queria entrar nesse campo, mas vou dar uma palhinha. Nós temos esse movimento que está surgindo aí, freestyle. Nós temos esse movimento chamado que vocês estão chamando de Igreja Preta. Na verdade, o nome não é esse. Eu acabei esquecendo o nome do segmento. Se eu lembrar depois, eu coloco no comentário do vídeo, tá? Mas e tem também esse movimento, o momento conservador que os irmãos falam. Eu não falo conservador, é a palavra de Deus, não é? Tem que discipular, que o povo hoje estão chamando de mentoria. Tem gente querendo ser hebraísta, dizendo que é paraxá. Paraxá é uma parte, né? É uma porção. Não precisa, você não está falando com hebraico, está falando com... Tudo bem, eu não vejo problema. Quando eu estou lendo hebraico, eu estou entendendo o que é paraxá, mas quando não? No caso, eu que estou pastor numa igreja, onde os irmãos, tem um monte de irmãos que conhecem, bastante irmãos formados, mas tem também as irmãs de cãs brancas que, entendeu? E precisa entender o que é glória a Deus, o que é porção e o que é paraxá. Aqui está uma paraxá, eles não vão entender nada. Não sou contra, precisa trazer o conceito dentro do fator acadêmico. Eu sonho ainda com a igreja toda acadêmica e não vejo isso como impossível. Então, o discipulado, a mentoria das igrejas de parede preta estão trabalhando dessa maneira. Sim, eu não gostaria de ser mentoreado por esses caras. São coaches, não é? E eles não vivem o que prega. A ideia é pregar o que vive e viver o que prega. Entendeu? Então, para mim, esses caras ainda não vejo um que tenha uma chegou um cúmulo do cara querer mudar a Bíblia. A Bíblia, assim, dentro das suas culturas, tá certo, muito bem. Só que se eu leio, a Bíblia vai ter mensagem para mim agora, e daqui a 100 anos ela continua falando a mesma coisa e salvando pessoas. Então, onde é que está o problema? Não é a Bíblia. O problema é as pessoas. Respondido, Roberval. Obrigado pelas perguntas, viu? Muito boas suas perguntas. Para finalizar, a gente já está chegando no final. Oh, que pena. Mas a gente vai ter aqui uma série de estudo. Eu vou trazer aqui o senhor para fazer uma série de estudo do seu livro. Vai ser de muita valia o senhor aqui. A gente vai marcar e você vai ficar aqui. O senhor vai enjoar de estar aqui nesse podcast. Para encerrar, dentro do nosso tema proposto para o senhor sobre a reforma, se há necessidade ou não, eu queria que o senhor desse as palavras final e falando, né? E outras, por que eu trouxe o senhor aqui? Porque conheço a sua sinceridade, conheço. Não é nem que o senhor não tem papo na língua, é que o senhor responde aquilo que as pessoas de fato precisam ouvir. O senhor não faz aquela costura para chegar lá na frente, tentar falar e o pessoal entender entre as letras. Não, o senhor é conciso, é direto, é penetrante e quem quiser escutar, escute. Mas por isso que eu trouxe o senhor aqui, porque formado em teologia, coordenador de alguns núcleos teológicos, como CETARB, mestre em teologia, tem vários, agora está fazendo uma pós de bibliologia, bacharel em teologia pela Faculdade Unida de Vitória. Então, não foi qualquer uma pessoa que a gente trouxe aqui para falar sobre a reforma. Foi uma pessoa conhecedora, uma pessoa que tem o prazer de ensinar aquele que pergunta e também tem o prazer de falar as coisas certas e concisas. Então, eu queria que o senhor deixasse nos seus últimos minutos aí, precisa ou não precisa de uma reforma dentro da nossa igreja? Então, na verdade, precisa de que os homens, né? Os homens, as pessoas, entendam a Bíblia como ela é e se volte para a palavra, entendeu? Se isso é reforma. Como fazer? Outro fator interessante, o irmão pergunta aqui, o uso da barba poderia ser liberado nas igrejas? Eu não gosto de barba, certo? Isso é cultura, isso é um fator muito cultural, tá? A Assembleia de Deus não usa barba, eu não sou chegado a barba, não.
Entendeu? Então não é uma pergunta só para mim, mas, por exemplo, eu acharia estranho ver meu pastor barbudo. Tá? Mas a gente conhece ele assim e também não tem problema nenhum com quem usa barba. Segundo os judeus, cada vez maior a barba, mais luz, não é? E assim sucessivamente. Então, eu não vejo a anomalia em ambos os lados. São questões culturais e isso acho que não desconfigura a doutrina cristã, não desconfigura o contexto bíblico, e não desconfigurando, não há pecado. Certo? Pastor, obrigado, viu? Eu quero agradecer, Gessé, muito obrigado pela oportunidade de poder estar aqui, aos meninos aqui do apoio, Nobre Lucas, que hoje ele veio com a boneca junto com a sua irmã aí, não é? Glória a Deus. O senhor gostou das luzes que o Marcos Basto fez? Não? O Marcos Basto deu um up aqui, ele fez, agora ficou velho, né, meu? Ele que ficar gagá. Ele tava de cabelo preto, esse Marco é terrível. Eu vou repensar daqui a 4 anos, vou votar nele para vereador, né? Disse que ficou charmoso. Se o Daniel Santos não sair. Daniel Santos. Aqui veio o Lucas Rosário, né? Menino bom, gente boa, um abraço, Lucas, Deus abençoe. Quero louvar a Deus e agradecer a minha esposa, meus filhos, a meus irmãos aí que estão nesse apoio, aos irmãos lá do estado da Bahia, meus primos, primas, que eu mandei o link para eles, por certo, alguns deles estão assistindo. Deus abençoe vocês no nome de Jesus. Aos irmãos do Jardim das Nações, quero aqui avisar a todos que amanhã os obreiros devemos estar no Jardim Tranquilidade às 15 horas, reunião de obreiro, onde estaremos ali sendo instruídos, ouvindo a palavra de Deus do nosso pastor e a quem ele delegar, ou a quem ele delegar a fala, ok? E a domingo pela manhã temos escola bíblica dominical. Sou pastor de escola dominical, gosto de escola dominical. 70% do que eu conheço eu venho de escola dominical. Sou amante da escola dominical e bibliófilo também, gosto de livros, né? Se você tiver livro lá que não gostar, joga pra cá que eu gosto. Tá certo? Eu vou esperar o meu, viu? Um beijo à minha esposa, meus filhos, Deus abençoe a todos no nome de Jesus, aos irmãos do Jardim das Nações, a Daniele, que é a secretária da igreja, ajuda muito, seu esposo, o Joás, ao pastor Maurício, o pastor da igreja, aos demais obreiros aí, pastor Marinaldo, Pedro Regis, pastor Alcil Goy e toda a igreja ali representada. Deus abençoe vocês, um abraço, um beijo no coração de vocês e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Bíblia em Foco. Obrigado, pastor Edivaldo Pereira, por aceitar nosso convite e vir aqui trazer uma aula maravilhosa sobre a reforma. Núbia, Deus abençoe Núbia. Núbia é guerreira, gosto bastante de meus irmãos. As irmãs me ajudam bastante. Obrigado, Deus abençoe. O programa é seu, fica à vontade. E a gente vai trazer o senhor aqui mais vezes para estar aqui com a gente, trazendo mais conhecimento bíblico. Tem um livro agora que o senhor acabou de lançar e a gente vai trazer ele aqui para a gente explicar ele de capa a capa. Lancei em parceria junto com o presbítero Manuel. Deus abençoe Manuel. Manuel Monteiro. Gente boa, acho que ele vai vir aqui um dia, né? Eu passei o número do gente boa, Deus abençoe. O Wallace, Deus abençoe. Eles colocam essas figurinhas, esses emojis. Eu fico perguntando para eles esses emojis aí. Né? A Di não falou nada, a Ariadne, a Keu também não falou nada, minha esposa. A Dizinha também. Mas estão todo mundo atento. Na verdade, eu vou ver se eu pago também 1 hora pra gente estender esse negócio até 2 horas, né? 1 hora Deus e contado. Já que a pouco ele tá ali já. Tem até um cronômetro ali já. Muito bem. Não sei se vai ter um lanche. O convidado tá com fome, enfim. A essa hora eu já tinha almoçado, já tinha jantado em casa, mas tá tudo bem. Tô brincando, já sei. Gente, obrigado por você ter ficado conosco até agora nesse programa de hoje, Bíblia em Foco, falando sobre a reforma protestante. A gente vai voltar sexta-feira com outro tema e, se Deus quiser, se Deus nos permitir, Deus vai permitir para a gente voltar na sexta-feira com alguns patrocinadores novos, como Primavera, Jardinagem Primavera, como Água Anso, é um parceiro Antes Grandinho. Antes Grande, que cortou ali, aí ficou Antes Grandinho, mas é Antes Grande, síndico profissional, também vai estar conosco aí na parceria. Vai ter outro também. O Johnny Mobile já tá. Vai ter outro também, que eu esqueci o nome agora, mas vou pegar com ele lá na sede, que é o Luiz, o folder dele pra gente mandar aqui. Então,
Sexta-feira que vem vai ter novidade. Pode falar, pastor. Só um momento. O próximo livro do pastor Divaldo será As Dores do Ministério, Ossos do Ofício. Entendeu? Esse livro já estou em entendimento com a editora e pra gente lançar ele possivelmente lá para fevereiro, não é? As dores do ministério. Eu estou tratando de 23 problemas que o pastor tem. 6 problemas da igreja dele, 6 problemas dele e 17 da igreja, né? E assim sucessivamente. Quero mandar um abraço aqui pro pastor Duval Gasparini. Deus abençoe o senhor, a paz do Senhor Jesus. É o meu pastor. Uma semana só. Gente de alta estipe. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Gente, obrigado. Acabou o programa, acabou o horário. Marcos já tá olhando para mim ali. Fica na paz, até sexta-feira que vem, 21 horas. Acompanha a gente nas redes sociais. Bíblia em Foco no Instagram, Bíblia em Foco no YouTube e Bíblia em Foco também no TikTok. Deus abençoe. Fui. Bíblia em Foco.